Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Vitória, bem-vindos ao Conecta Vitória e também ao Dopaminados Cast. Hoje estamos aqui dentro do Conecta Vitória com esses convidados ilustres, referências da educação física. Eu sou da educação física, estou aqui feliz da vida, super referências da área da biomecânica também. Professor Júlio Serrão, Leônidas e Germana, muito bem-vindos. Vou passar a palavra para vocês, apresentem-se para quem ainda não conhece e vamos tocar com o tema biomecânica. Professor Júlio. Os mais velhos primeiro, é isso? É em ordem, ó. O meu nome é Júlio Serrão, eu sou professor de Educação Física também. Eu vou evitar citar datas para evitar constrangimentos pessoais, mas já há algum tempinho, professor de Educação Física, e eu sou da biomecânica. Construí minha carreira inteira na biomecânica e hoje eu sou professor da USP, já há 30 anos na USP. Sou chefe lá do laboratório de biomecânica. Então essa é a pequena a folha corrida. É, isso aí. Super referência aí da biomecânica. Obrigado. Maravilha. E meu nome é Leônidas, sou professor de Educação Física também, assim como o professor Júlio Serrão. Apaixonado pelo tema da biomecânica, fui aluno desse cara aqui. Olha, estou aqui hoje com muito prazer dividindo a mesa com a colega minha, Germana, professor Júlio. E te conhecendo agora, Roberto, prazer muito grande e espero que a gente consiga trazer alguns conteúdos interessantes para quem está nos acompanhando aqui. Certamente. Show, eu acho que eu sou... Leônidas faltou dizer que ele é fisioterapeuta também, né? Porque eu sou fisioterapeuta de formação e tenho doutorado em fisioterapia. Atualmente eu sou professora na UFRN, então sou colega de Leônidas lá em Natal. E minha linha de pesquisa é na área também de biomecânica, tem até uma linha direcionada para praticantes de musculação, mas atualmente o foco é mais extremidade superior. Então, é tanto que no módulo aqui, por exemplo, na Pós-Valorize, eu fico à frente da parte de extremidades superiores, disfunções direcionadas para a extremidade superior. Então, minha linha de atuação acabou seguindo um pouquinho nesse caminho. Obrigada pelo convite. Isso aí. É muito de ombro, né? Eu estava lendo aqui o tema da sua palestra hoje. Isso. Ombro, dor patelo-femoral e... sobrecarga. Falar sobre tragédias. Tragédias. Como evitá-las, né, e perspectivas. Então, vamos começar por esse tema. Como evitar essas tragédias quando a gente tem uma sobrecarga, quando a gente quer colocar um aluno diante de uma sobrecarga para que ele tenha, assim, resultados, né? Vamos colocar em termos de hipertrofia muscular, mas sim, a gente tem que ter segurança em primeiro lugar. Então, quais medidas que a gente pode adotar para que essa pessoa, para que esse aluno se sinta seguro no treinamento da musculação? Como referência à biomecânica aí, relacionada à biomecânica, na verdade. Bruno, essa pergunta é bem simples, coisa de 5, 6 horas a gente consegue resolver. Essa é uma questão crucial, né? Como é que a gente consegue levar segurança para o treinamento? E é uma pergunta que cada vez vai ser mais importante, porque hoje o perfil das pessoas que faz exercício é muito distinto do perfil do passado, né? Então hoje, quando você faz uma anamnese, você até se emociona, né? Quando as pessoas contam para você tudo que elas tiveram em 2 décadas de vida, né? Então o manejo da sobrecarga é muito importante. E a perspectiva da biomecânica nesse sentido, ela ajuda muito o profissional, porque ela ajuda-nos a entender qual que é a magnitude dessa sobrecarga. A gente trabalha com medição de sobrecarga, né? Sem medir a sobrecarga, é difícil fazer prescrição do exercício. E a gente também dimensiona o limite de tolerância do tecido biológico. Então, se a gente consegue ter uma clara dimensão do esforço mecânico e do limite de tolerância das estruturas biológicas, a gente consegue compatibilizar o esforço com a característica da pessoa. E é isso que a gente faz, assim, em linhas muito gerais na biomecânica, né? Usando os mais diferentes ferramentais que vão da medição direta até o cálculo de força interna para conseguir ter essa ideia da sobrecarga, né? E é interessante que muita gente teme sobrecarga, mas pouca gente se dedica a estudar a tal da sobrecarga para poder dominar a sobrecarga. Que eu diria que é o grande negócio do século XXI, é dominar a sobrecarga. Com esse perfil de alunos que a gente tem hoje em dia, é o que vai fazer diferença, eu não tenho dúvida. Exatamente, sobrecarga e técnica também, né? Execução ali do movimento. Muitas vezes a pessoa, às vezes, faz a sobrecarga e esquece também ali da técnica. Às vezes nem pode estar dando tanta sobrecarga assim e faz uma execução errada que pode ocasionar lesão, né? Exatamente. E pode continuar. Não, então, em linhas gerais é isso que nos move, né? Assim que a gente direciona os estudos que a gente conduz.
medindo sobrecarga da corrida até os movimentos de força, né? Tanto de pessoas que têm integridade do tecido biológico, quanto pessoas que têm disfunção do tecido biológico. E desenvolvendo equipamento também de proteção, né? Desde calçado esportivo até estudando o efeito do equipamento de proteção, né? Então essa é a linha de pesquisa que lá na USP a gente... Vocês fazem essa pesquisa há também bastante tempo. até bacana, que legal. Bastante tempo. Isso aí. E Leônidas, relacionado à dor patelofemoral aí, que é o seu tema hoje da palestra, quais são as causas dessa dor patelofemoral? Olha, interessante, assim, a dor patelofemoral, eu acho que é uma condição dentro do ambiente de musculação que me intriga pela possibilidade do próprio exercício ser o causador dela, mas também ser a possibilidade de melhorar aquele quadro de dor. Então, quando a gente pensa no que pode desenvolver a dor de maneira geral, tem se olhado muito para a fraqueza, né, da musculatura dos extensores de joelho, mas eu acredito que às vezes a gente reduz muito a discussão por esse olhar e observação, porque acho que tem outras variáveis que a gente talvez não dê tanta atenção. Então, acho que o interesse de tentar discutir sobre essa temática é justamente para fazer uma revisão histórica, talvez, de tudo que a gente tenha falado até então. Acho que o foco, muitas vezes, fica num ponto como fraqueza de distensão de joelho, uma alteração no plano de movimento do joelho, quando você faz um agachamento, seja ele unipodal, bipodal, né? E que se levanta muito uma questão como, por exemplo, o genovalgo dinâmico, sendo um dos fatores que pode predispor o desenvolvimento de dor no joelho. E especificamente a síndrome dolorosa patelofemoral, né, vamos dizer assim, que na educação física a gente trata muito dessa forma, mas eu acredito que dá para a gente ter um olhar mais amplo sobre como que essa dor ela acontece. Eu acho que existem níveis diferentes do indivíduo e sua relação com a prática. Tem pessoas que têm uma relação de um praticante iniciante. Então, uma pessoa que começou a fazer musculação agora, não tem tanto costume, e tem uma dor no joelho, mas tem pessoas que são praticantes, né, que a gente considera, dentro do contexto de educação física, como super treinados. Então, uma pessoa super avançada no treinamento, mas também possui essa dor no joelho. Então, eu acho que quando a gente limita apenas a fraqueza como uma causa que predispõe, eu acho que talvez a gente esteja falando de um grupo muito específico e acho que tem que ter uma ampliação da análise sobre isso, porque não é só o fortalecimento que vai resolver o problema. Não é apenas uma única conduta que vai resolver, porque não é unifatorial. Então, acredito que a dor no joelho a gente caminha muito para tentar sair desse contexto unifatorial para o multifatorial e estamos ainda no processo, por incrível que pareça, na minha ótica, ainda é embrionário. Eu acho que tem que fazer um resgate dos estudos, tentar dar uma aprofundada no porquê que a gente chegou nisso, onde estão as fragilidades para a gente tentar supri-las. Essa avaliação também já começa lá na anamnese, como o professor Júlio falou, citou aqui. Perfeito. E é uma sobrecarga mal aplicada, pode também agravar a situação? Sim, com certeza. O professor Júlio, por exemplo, falou do contexto do calçado, né? Então, se a gente pensa hoje nos praticantes de corrida, é um olhar que a gente tem que ter. Se a gente pensa nos praticantes de musculação, o olhar já é um pouco diferente, que a sobrecarga vai ser por um tipo de estresse diferente. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tentar primeiro entender quais são esses fatores de risco por modalidade, para depois conseguir ter uma noção de como intervir. Eu acho que hoje a gente talvez esteja caminhando mais para essa direção e tentar sair da decompressão de dor no joelho ou dor patelofemoral como se fosse uma condição única para todas as situações, sem considerar ainda os fatores individuais, né? Se é homem, se é mulher, a idade. Uma coisa é uma dor patelofemoral num jovem, né? Outra coisa é num indivíduo adulto. Então, são condições de agravos diferentes. Então, é importante que a gente divida por sexo, por condição socioeconômica também, determinantes sociais que interferem para esse quadro de dor. E, por mais que a gente goste de falar de biomecânica, por mais que seja um assunto que é do nosso interesse, né, de análise de pesquisa, tem outros fatores, né, emocionais que também estão envolvidos, que a gente também tem dificuldade até de compreender como eles, de fato, eles se envolvem, mas a gente sabe que sim. A gente sabe que a dor como um todo, não apenas a dor no joelho, mas a dor de maneira geral, os fatores emocionais, eles têm uma influência muito significativa. E hoje eu vou tentar falar também da influência desses fatores na dor no joelho, especificamente dor patelofemoral, e de que maneira os estudos eles estão encaminhando para tentar nos ajudar. Especialmente uma ajuda com parâmetros de referência, né? Porque a gente fala, a fraqueza é um problema. Sim, mas o que é uma pessoa fraca? Qual que é esse limiar? Problemas emocionais também podem agravar. Sim, mas qual que é o limiar para isso? Então, eu acho que falta uma clareza também da gente entender quais são os parâmetros. Uma pessoa com uma pressão de 160 por 110, a gente sabe que ela está com pressão alta. Uma pessoa com uma pressão arterial de 80 por 60, a gente sabe que está com pressão baixa. E a força de joelho? O que é baixo? O que é alto?
Então, acho que a gente precisa também discutir mais sobre isso para não ficar informações apenas genéricas e que ajuda na compreensão de alguns pontos, mas eu acho que não finaliza a discussão. E você vê alguma modalidade em que essa dor é mais frequente? Acontece mais, tipo a musculação, a corrida que a gente estava citando, ou crossfit, sei lá? Então, quando a gente fala da prevalência ou incidência de lesão, né, seja ela qual for, mas quando você fala da dor no joelho, eu acho que a gente ainda carece de estudos divididos por modalidades. A gente tem alguns estudos, por exemplo, lá a gente faz uma avaliação num plano de saúde, né, que é um plano de saúde estadual, que a gente faz uma avaliação de todas as pessoas que participam desse plano de saúde e estão dentro de um projeto que a gente está inserido lá. E a gente faz uma avaliação do quadro de dor geral das pessoas até chegar dor no joelho. De fato, o que os estudos mostram, o que a gente acaba vendo novamente também, é que a dor no joelho é altamente prevalente. Dor lombar, dor no joelho, dor no ombro, acaba que são 3 sítios de pontos de dor que são altamente prevalentes. Mas quando a gente vai dividir por modalidade, isso não está claro. Né? A gente acredita que, óbvio, se você utiliza membros inferiores, Sim. a prevalência de lesão de membros inferiores ela aumenta. Se você utiliza membros superiores, isso é uma consideração mais geral e fato. Mas eu acho que ainda falta a gente ter estudos tanto de prevalência quanto de fatores de risco muito mais claros, estudos de corte prospectivo e também estudos de parâmetros sobre os pontos de avaliação para a gente identificar o que é forte e o que é fraco dentro daquela modalidade. Porque uma coisa é a gente pensar numa pessoa sedentária e avaliar a força de joelho dela, de extensão de joelho dela e dizer, tá fraca. Mas uma pessoa que está no ambiente de musculação, não dá para a gente comparar esses dois grupos. Uma pessoa sedentária. E quem está no ambiente de musculação, não dá para comparar uma pessoa super treinada, que faz uso de esteroides anabolizantes ou de recursos ergogênicos, enfim, que podem modificar ali o resultado final, com pessoas que treinam de maneira recreativa, esporádica. Então, assim, de fato, se a gente tentar fechar um ponto sobre isso aqui, eu acho que é tentar dar um tiro no escuro. Acho que tem alguns indícios gerais, mas talvez não valores normativos tão claros por modalidade, por segmento. Ainda faltam mais estudos, né? Sim. Sim. E falando da articulação do ombro, Germana, vamos lá. Qual será o seu tema principal abordado hoje? Aí. O meu tema está direcionado para coisas que basicamente não contaram sobre as lesões no complexo do ombro. E a gente está falando muito aqui de dor e de lesão, né? E um dos pontos que eu vejo que a gente confunde muito são as definições em si. O que de fato é lesão, o que de fato é dor. O fato de seu aluno ter, por exemplo, uma dor, significa que ele tem um dano estrutural? O fato dele ter um dano estrutural significa que ele tem dor? Então, isso às vezes se confunde, né? Às vezes a gente pensa, fulano tem lesão. Na hora que eu falo isso, a gente já pensa numa questão estrutural. Um tendão, um músculo, um nervo, qualquer estrutura do nosso corpo linkada com o sistema musculoesquelético, neuromuscular. Mas a literatura, ela se confunde muito. Por exemplo, a gente fala de estudos de prevalência, de incidência. Dependendo da definição que você dá, esse tempo, por exemplo, se a definição da lesão é por dor, sentir dor, o que a gente chama de severidade da lesão, ou dano estrutural, digamos assim, corrigindo, dano estrutural, ele praticamente não existe quando você tem dor. Mas quando você tem o time loss, que é a perda, ou se afastar na modalidade, o dano estrutural, às vezes, normalmente está presente em praticamente 80%. Então, dependendo da definição que você dá para lesão, dentro da literatura, isso varia. A gente olha a lesão por, normalmente, uma alteração estrutural. Sim. Só que a lesão, ela pode ter uma definição, quando a gente busca o Comitê Olímpico Internacional, ele traz que pode ter um dano estrutural ou pode ter uma diminuição da função física ou diminuição da performance, afastamento de treino e perda de dias de treino, por exemplo. Então, eu acho que começa por aí a historinha da gente falar sobre lesão, e eu estou falando isso mais direcionado para o complexo do ombro, mas isso aqui a gente pode... No geral, né? E quando a gente fala de dor, eu estou falando de um aspecto sensitivo, mas estou falando de um aspecto emocional, que pode ter ou não uma causa de fato que seja real, um dano estrutural, ou pode ter, por exemplo, um dano potencial. E quando a definição da Federação Internacional, né, de Estudo da Dor, ela fala isso, ela fala que é potencial, ou seja, você pode ter dor e não necessariamente você precisa ter uma alteração estrutural, né? Então, quando o aluno está lá na academia treinando e sente aquela dor, mas espera aí, é uma lesão
ou é um tecido que está sensibilizado? Qual é a diferença? É um dano estrutural de fato ou é um tecido que está sensibilizado, né? Então, isso se confunde muito. O fato do teu aluno, por exemplo, sentir uma dor na hora de um treino não significa que aquilo ali, de fato, tem uma lesão, entende? Então, essas pequenas definições, elas dificultam o entendimento do número de incidência e do número de prevalência dos estudos atuais. Atualmente, hoje, para o complexo do ombro, por exemplo, varia muito. Eu não encontro hoje um estudo prospectivo no Brasil que estudou praticantes de musculação dentro de uma academia e verificou incidência, por exemplo, de lesões em praticantes de musculação. Mas até outro dia discuti com o Luiz Espanhol, lá da USP, por exemplo, ele falou, será que a musculação é a nova corrida? Porque tem muita gente praticando musculação, né? E começou-se a falar de musculação e agora a musculação, que era para ser um treino preventivo, todo mundo está falando sobre lesão dentro da musculação, né? E quando você olha a literatura, o complexo do ombro, de fato, ele traz uma alta prevalência de lesão, e a lesão dentro de suas grandes definições, né? Mas isso se perde, porque quando fala de treino resistido, fala-se sobre, coloca dentro crossfit, levantamento de peso, bodybuilding, todos os tipos de treino resistido, e não especificamente o praticante de musculação, que ele está ali só para buscar saúde e tudo mais. Então, carece a literatura hoje. Eu vou falar um pouco sobre isso na minha palestra, sobre como a literatura está em relação aos números epidemiológicos de lesões direcionadas para praticantes de musculação. Vou abordar um pouco sobre os aspectos de avaliação também, o que eu vejo que são o carro-chefe da fisioterapia em si, quais são os mitos até então que a gente tem atualmente, né? O pessoal fala muito sobre exercícios direcionados para a escápula, exercícios de controle motor para a escápula. Quando a gente bota o contexto de disfunção do ombro, de dor, a literatura mostra que você não precisa se preocupar muito com a escápula em si para você reabilitar uma pessoa, não necessariamente, né? Então, eu sei que aqui a gente está falando de biomecânica, mas quando a gente traz para a ótica da dor crônica, que está bem forte hoje, o aspecto biomecânico e principalmente tecidual cada vez mais tem ficado menos fortalecido, porque dá espaço para outros aspectos, e principalmente aspectos psicoemocionais das pessoas que convivem com dor crônica. Então, depende muito do perfil, depende muito do que a gente está lidando. É uma dor atraumática, uma dor aguda, ou é uma condição crônica, né? Ou é uma condição traumática aguda. Então, depende muito do tipo de condição que a gente está lidando. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e abordar um pouco também do que a gente tem de indicação de reabilitação. Então, vou por esse caminho aí, tá? Vou falar de dor, né? Acho que todo mundo acorda sempre com uma dorzinha, algum ponto do corpo a gente tem, mas não necessariamente está aí, ó, seria uma lesão. Sim, exatamente. Exatamente. E você falou que a articulação do ombro é uma articulação muito instável, né? De repente, por isso também o alto grau, por ser extremamente móvel e instável, também é mais propício aí a ter lesões também. Sim, inclusive isso é um ponto que eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes, vou dar um exemplo, o profissional da educação física chega lá e fala para o aluno, não, mas a articulação do ombro é uma articulação instável. Ela é naturalmente instável, mas ela é muito estabilizada. Ela tem estabilizadores estáticos, dinâmicos, que dão suporte e que, de fato, é para ser uma articulação assim como todas as outras. Claro que ela tem grandes graus de variabilidade, né, de movimento, mas que, de fato, ela é suportada pelo nosso sistema, né, cinesiológico, né, biomecânico e tudo mais, neuromusculoesquelético, digamos assim. Então, de fato, ela é naturalmente instável, mas e suscetível a algumas lesões, principalmente, aí eu atrelo um pouco ao assunto, né, que o professor Júlio trouxe, que é em relação à sobrecarga. Hoje em dia fala-se muito que talvez, por exemplo, a prevenção de lesão, e a prevenção de lesão também, assim como o Leônidas trouxe, é algo multidimensional, que eu não estou olhando só para um aspecto em si do exercício, da biomecânica, de fato é um comportamento a prevenção. E hoje, professor Júlio, um dos maiores fatores que estão atrelados à lesão é a carga de treino, que a gente vê, pelo menos, entregue ao atleta. Então, quando busca ali qualquer tipo de lesão, membro inferior, membro superior, que vai tentar analisar, normalmente é a demanda entregue, seja uma carga aguda, uma carga crônica. Por exemplo, quando a gente fala de tendinopatias, você nunca mais fez uma corrida de 5 km, amanhã vou correr,
provavelmente no dia seguinte eu vou estar sentindo algum sintoma no tendão de Aquiles. Então, essa dosagem, esse ponto aí, eu acho que é o ponto X aí, principalmente dentro do contexto esportivo, né? Do contexto do praticante, que eu acho que a gente tem que observar, eu não sei como é no estado de vocês, mas aqui em Vitória tem uma corrida todo final de semana. Sim, a corrida tá em boom aqui, tá super em alta, acho que no Brasil inteiro. E todo final de semana tem uma corrida. E assim, tá cheio. Quando lança a inscrição, já acabou, todo mundo comprou e todo mundo corre. E acontece muito isso em outros episódios do podcast também. Nós recebemos corredores e treinadores de corrida que falavam também disso, assim, que as pessoas não estão respeitando os limites, né? Estão pulando etapas. O cara corre 5. Se eu corri 5, eu corro 10. Se eu corro 10, eu corro 15. Se eu corro 15, eu corro 20. Mas não tem aquele tempo de preparo, de treinamento para que isso aconteça, né? E daí acontecem as lesões. Sim. Então, como é que é? Lá em São Paulo também muita corrida, muita demanda, pau quebrando. Infelizmente tem. O problema de dosar a carga é muito simples, né? Começa no conceito do que é carga, né? Sim. Carga não é como as pessoas pensam, só um produto de intensidade de volume, é muito mais complexo que isso. O dia que a gente resolver o problema da dosagem de carga, a gente pode se candidatar a um prêmio Nobel. Aí está perfeito. Que a gente só fica numa carga que provoca efeito biopositivo e evita efeito bionegativo, que é a lesão. A lesão é seríssima hoje, é um problema sério hoje, né? Tem uma implicação na qualidade de vida das pessoas. Agora, dimensionar essa carga, a gente usa muito o nosso discurso de dimensionar carga, precisamos dimensionar carga. A hora que a gente senta para conversar sobre dimensionamento de carga, o buraco é bem lá embaixo. É tão lá embaixo quanto dimensionar dor, né? Como é que a gente mede dor? A professora estava falando da importância da dor e como me pega muito, que eu estudo muita lesão, me pega muito os estudos que uma lesão é uma incapacidade funcional, uma outra lesão é um dano estrutural, e é difícil definir essas coisas, né? E a gente vai medir dor. Como é que a gente mede dor das pessoas, né? Uma coisa que tem uma dimensão socioafetiva gigantesca. A gente dá uma escala visual para o indivíduo lá, ele aponta uma dor em centímetros, né? Então, é muito difícil dimensionar essas coisas. É um grande desafio dimensionar essas coisas. A gente sabe o impacto que elas têm, mas o dimensionamento é muito difícil. Então, o apego por, às vezes, determinar uma carga imposta no tecido biológico é justamente para tentar cercear esse conceito e melhor entendê-lo, para poder dimensioná-lo adequadamente. Mas é uma tarefa hercúlea. E aí a gente está na pré-história do dimensionamento dessas coisas, né? Na pré-história do dimensionamento dessas coisas. Hoje que a gente começa a se preocupar, né, Germana, com a questão, o que é dor, o que de fato incomoda, é uma lesão estrutural, uma percepção. Perfeito. A gente está na pré-história desse entendimento, né? Então é um grande desafio. E é por isso que as pessoas precisam se debruçar sobre esses assuntos, né? Precisam entender esses assuntos, né? Porque as pessoas operam muito com base no eu acho que, como é o caso da corrida. Está na moda falar mal de corrida, né? Então a pessoa corre e se machuca. Isso é senso comum. Isso é vazio. Isso é absolutamente vazio. Né? Ela é absolutamente ajustada. A gente está preparado para correr. Se não tivesse, a gente não estava nem aqui conversando, né? A nossa espécie não teria nem evoluído se a gente não conseguisse correr. Mas a sobrecarga também, lesão, é muito de moda, né? As pessoas acabam discutindo muita questão pela moda, né? É impressionante como isso é interessante. Feito manada, né, também. É interessante esse ponto que o professor levanta, o contexto praticamente pré-histórico que a gente vive hoje no contexto da dor, da lesão, de como que controla tudo isso. E por incrível que pareça, as pessoas ainda não conseguem entender isso. Eu acho que é por isso que eu levanto ainda mais essa tecla, porque as pessoas elas acham, e eu já escutei isso, por que se estuda ainda a lesão no joelho? A gente já fez tanto estudo, será que ainda falta algo mais para ser descoberto? Será que não se tem todas as respostas possíveis para conseguir gerenciar a dor de uma pessoa com uma dor anterior no joelho? E de fato não faz, né? Realmente é importante que a gente diga isso de uma maneira muito clara. Nós estamos muito no início. Não estamos no fim da descoberta sobre tudo e todas as soluções. Por quê? Porque hoje as pessoas querem, por exemplo, discutir o que é melhor para dor no joelho? É fortalecer o glúteo ou fortalecer o quadríceps? Alguns vão defender uma opção A, outros vão defender uma opção B, mas sequer a gente sabe o volume de treino ideal.
a intensidade de treino ideal, o intervalo de descanso, quantas séries devemos fazer, quantas séries por grupamento muscular, e as pessoas estão querendo ser muito normativas em dizer, eu defendo o uso desse exercício A, eu defendo o uso desse exercício B, enquanto, na verdade, sequer as variáveis de treino estão estabelecidas de maneira clara, direta e objetiva para um processo de reabilitação na pessoa com dor no joelho. Completamente diferente, por exemplo, quando a gente discute sobre hipertrofia, em que a gente já tem estudos de meta-análise, meta-regressão, para tentar entender dosagem adequada de treino para hipertrofia de segmentos diferentes. As dores, de uma maneira geral, estão muito no desenvolvimento ainda embrionário sobre a concepção de como resolvê-las. E sem contar que se a gente, vamos supor que a gente tivesse uma escassez, né, de dúvidas sobre isso, e aí tudo fosse sanado. A gente não tivesse hoje mais necessidade de fazer estudos do ponto de vista mecânico para tentar entender a dor. Ainda tem o ponto de vista psicobiológico, o ponto de vista emocional, que interfere, a gente sabe que interfere, mas a gente não sabe mensurar, porque a própria dor não é fácil você mensurar, uma escala numérica de 0 a 10 ou em centímetros não vai resolver o problema da dor. A gente sabe que a dor é sazonal, você vai estar com uma dor num dia, no outro, não necessariamente vai estar. Então, como é que você vai resumir toda a discussão apenas por um ponto de vista, apenas por uma ótica, se a gente sabe que ela não é unifatorial, que tem várias outras, então a gente precisa primeiro compreender que o nosso ponto hoje de partida não é perto do fim, mas é muito mais perto do início do que perto do fim da discussão. E quando a gente vê as pessoas debatendo sobre esse assunto de uma maneira muito, como o professor falou, muito leviana, muito às vezes leiga mesmo, porque eu quero uma solução, e é mais fácil eu vender a solução para o problema quando eu dou um norte. Quando eu falo do problema, falo das inquietações que a gente tem sobre o problema, falo das dúvidas que a gente tem sobre o problema, a gente traz mais dúvida para quem já estava com dúvida e gera frustração. E ele não quer escutar isso. Ele quer uma solução. Sim. Por mais que essa solução não seja verdade. E se você não tiver um filtro ético muito claro, e se você não tiver também uma compreensão profunda sobre aquela temática, entender as limitações até de nós conseguirmos interpretar o que tem hoje de maneira clara, a gente vai cometer muito erro. Então, é importante que a gente bata nessa tecla de maneira muito clara e objetiva, não no intuito de deixar todo mundo desamparado, desassistir, então eu não tenho o que fazer. Não, tem muita coisa que dá para ser feita, mas não tão claro, direto, objetivo, como às vezes você quer. Às vezes, eu quero, então quer dizer que se fortalecer meu glúteo médio aqui, agora minha dor no joelho vai passar? Não. Então quer dizer que se eu fizer o agachamento profundo, essa dor vai aumentar? Não, as coisas não funcionam assim. Por mais que as pessoas queiram que a gente seja bem direto, né, nesse aspecto, não dá para ser direto sem ser irresponsável. Não dá. Mas o glúteo médio funciona, está na moda. Não só para disfunção de joelho, mas até para ombro. As pessoas descobriram o glúteo médio. Para o ombro, é? Verdade. Contralateral, a dor no ombro. Problemas no ombro, até problemas socioafetivos. O glúteo médio hoje é tudo, é sempre a moda, né? É sempre a moda, da solução simples, etc. Isso atende a um objetivo, né? Muito posto. E aqui é um exemplo muito simples. Tem um aluno meu que vai defender agora, no próximo dia 2, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, justamente sobre disfunção patelofemoral. E veja só, a gente fez uma intervenção aguda com corrida descalça, que a gente usa bastante, que reestrutura movimentos, etc. e tal. A gente monitorou dor com toda dificuldade, monitorou as disfunções com toda dificuldade que a gente tem, que a gente está comentando aqui, e resultados muito legais, né? Para ver, e isso vai contra o que você está falando, Leônidas, como às vezes não é a obviedade que resolve o problema, né? No caso concreto, um resgate de um padrão de movimento mais natural, como isso faz retroceder o quadro de desconforto, o quadro de impedimento até para a realização da corrida, né? É pensar fora da caixa, e só pensa fora da caixa quem estuda efetivamente, né? O desconforto, ele traz a solução. Esse é o ponto-chave, né? O desconforto do não sei como resolver de forma simples e básica, né? Perfeito. Faz você ir buscar, né? Faz você ir buscar. Por isso que precisa vir estudar, não é? Exatamente. 3 palestras ótimas hoje é sensacional. Para assistir, né? Pois é. E esse assunto de dor tem invadido muito a área de educação física, ao ponto de Germana ela está numa pós-graduação em biomecânica discutindo sobre dor para profissionais de educação física. Porque por muito tempo a educação física teve um foco estético, ainda existe, claro, mas eu acho que nos últimos anos teve uma mudança muito forte. O professor Júlio Serrão é um dos que esteve na vanguarda dessa discussão, e hoje a gente tem a oportunidade de conversar, né? A fisioterapia, conversar com a educação física para somar. E aí uma dúvida do que você traz, Germana, e até por você ser professora de um módulo que fala sobre lesões em membros superiores e de que maneira o profissional da educação física poderia manejar. Na educação física,
talvez até mais do que na fisioterapia, a gente é muito... O aluno tem uma inquietação por uma resposta e uma resposta reducionista às vezes o agrada porque acalma o ânimo dele de tentar entender. E uma das reduções que eu mais vejo os alunos recomendando, tentando fazer para resolver o problema da dor no ombro é a manguito rotador. Né? Acho que o manguito rotador está para o ombro, como o glutomédio talvez esteja para a solução do problema no joelho. Né? É nossa dipirona e a novalgina. Exatamente. E para lombar é o core, né? Paracetamol, fechou. A tríade... Exatamente, a prancha, aí é verdade. Mas assim, o que é que de fato a gente tem... O que é que eu fico curioso para... Pensando para o profissional da educação física, que muitas vezes já chega a fortalecer para prevenir e às vezes para tratar. Onde é que está? Tem algum respaldo ou não tem? O que é que... Eu fico curioso para o aluno tentar entender isso. Eu vou começar falando da importância, né? O manguito rotador, ele é um músculo que a gente fala muito que, vou fortalecer o manguito, mas a função principal do manguito é a estabilização. Ele tem a função de grudar a glenoide contra o húmero ali, né? Então, basicamente, coaptar. Então, todo exercício que o praticante de musculação vai fazer na academia, seja uma puxada à frente, um peitoral, qualquer exercício, o manguito ele vai estar sendo ativado de alguma maneira. Ele vai estar sendo recrutado porque ele é um estabilizador ali na região glenomeral e ele vai precisar entrar em ação, porque senão simplesmente o seu ombro sai da glenoide ali, né? O húmero sai da glenoide. Então, primeiro ponto é esse. De fato, o que eu vejo na literatura? Rotador lateral, por exemplo, ele é um músculo atualmente, só que eu coloco na prática do overhead, que é um movimento com o braço acima da cabeça que tem uma alta demanda para o complexo do ombro, que são normalmente movimentos de arremesso, movimentos de ataque, e que está linkado com o esporte normalmente, né? Então, essa galera que pratica esse tipo de modalidade, normalmente eles tendem a ter uma deficiência, uma diminuição de força dos músculos rotadores laterais. Então, isso causa meio que um desbalanço entre rotador medial e rotador lateral. De fato, isso acontece e, por isso, existe uma preocupação em dar uma maior, digamos, não quero falar exatamente fortalecimento, mas aumentar a capacidade dos músculos, né, do manguito para tentar, de alguma forma, fazer a sua função. Houve uma questão também biomecânica entre o manguito e o deltoide, então o equilíbrio do manguito com o deltoide, né, o deltoide trasladando superiormente a cabeça humeral, o manguito trazendo inferiormente essa cabeça, então meio que o equilíbrio, aumentando o espaço subacromial, só que quando você vê a evidência sobre isso exatamente, a literatura, o que fala hoje na reabilitação? Você não necessariamente precisa fortalecer o manguito, o que você precisa é movimentar o seu ombro. E não precisa ser com rotação medial e rotação lateral. É claro que na função de estabilização eles são importantes, mas isso não tira a importância de fazer outros movimentos, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é quando se faz o manguito pensando, vamos fazer exercícios de rotação medial e lateral para aquecer previamente a um treino. Você já está dando uma demanda para aquele músculo, aqueles grupos musculares que vão necessariamente precisar agir em outros movimentos, independentemente de qual seja, porque eles vão estar sendo recrutados, né? Não tem ciência sobre você fortalecer manguito antes vai prevenir uma lesão, vai favorecer para você potencializar o próximo movimento que você for fazer. Isso não tem ciência. O que se faz é na minha prática, e na minha prática funciona até onde eu sei, não é ciência, né? A gente usa muito isso da expertise. Mas, de fato, quando você fala em prevenção, e aí eu volto de novo à palavra, prevenção é muito amplo. Quando você busca os guias hoje de recomendação para prevenção, ele fala assim, você precisa olhar para o complexo do ombro, mas dentro de um tempo de 15 minutos, 5 minutos para o ombro, o restante você olha para o corpo, você olha para o tronco, você olha para os membros inferiores, você não vai olhar só para o complexo do ombro, entende? Então, Leônidas, sendo bem breve assim, para responder a sua pergunta, eu acho que isso é algo que foi criado como, entre aspas, uma modinha, que todo mundo começou a fazer e foi fazendo porque foi numa onda fazendo, todo mundo fazendo. Não sei se isso partiu de praticantes de musculação, de fato, que treinam do tipo fisiculturismo, né, para tentar prevenir ou tentar definir uma questão estética, algo do tipo, mas que quando você busca a ciência sobre isso, o manguito ele é importante, mas não é só sobre ele. A gente tem músculos periescapulares, a gente tem outras estruturas que também são importantes para a extremidade superior, para, por exemplo, botar o braço acima da cabeça. Então,
Eu acho que eu resumo minha resposta nesse sentido, assim. De fato, eu acho que tem muita ênfase dada em uma coisa e o que eu vejo é, vamos prevenir lesão no ombro fazendo só isso. Aí o aluno deixa de olhar para várias outras coisas, deixa de olhar para a carga que está colocando no exercício, para o movimento, para a biomecânica, para a técnica. Entende? Não é só sobre isso. É muito mais amplo. Mais uma vez, é tudo muito amplo, né? Não dá para generalizar. Então, não dá para sair com uma conclusão aqui no podcast, não dá para sair com uma conclusão ali na palestra. Claro, vocês vão abrir a mente e o leque para muitas questões, vai ser incrível, tema super importante para os profissionais de educação física, para a prescrição de treinamento. E daqui a pouquinho vocês estão lá no palco. Eu vou passar para vocês deixarem as considerações finais, que já está dando o horário lá. E daqui a pouquinho a gente se encontra, estarei lá na primeira fila também, assistindo a todos. Legal. Pessoal, alguma mensagem final aí para todos? Eu só queria agradecer a oportunidade de bater um papo que poderia durar algumas horas, né? O assunto é palpitante, um prazer tê-los nessa conversa. E o que fica claro, né? Isso é que é uma mensagem que precisa ficar. A gente é muito rigoroso com as coisas, mas tem solução para muita coisa, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente olha por um iceberg, a gente sabe da pontinha, tem muito mais coisa lá embaixo. Mas também não é uma terra arrasada, o que a gente sabe é bastante suficiente para melhorar muito a prescrição do exercício comparado com o que a gente tinha no passado. Sim. Eu venho da época das trevas, então a comparar o que a gente sabia lá e o que a gente sabe hoje é muita coisa. A gente que está fazendo pesquisa, às vezes exagera um pouco na tinta, né? E cria toda uma dificuldade conceitual também. E essa imagem não é boa que se solidifique. Porque seguramente novos avanços vão trazer novas dúvidas. Sim. E é assim que a humanidade evolui, né? Mas hoje o que a gente sabe, comparado com o que a gente sabia, eu que estou na biomecânica desde os primórdios da biomecânica, eu vejo como isso se consolidou. Então tem muita coisa bacana, tem muita solução prática, sim. E estudar é a melhor solução. Porque aí você sabe o que você pode fazer e você vislumbra o que pode ser feito. Isso é muito legal, que é o que nos motiva a continuar em frente sempre, né? Isso aí. E o que justifica a gente estar aqui, né? Eu acho que a ideia do podcast é trazer insights, trazer um pouco de luz sobre temáticas que a gente gosta, tentar explanar o porquê que a gente gosta disso, mas também tentar olhar para frente, né? Muitas vezes o que a gente vai falar hoje na palestra, a gente vai fazer um resumo de como a gente vê, do que a literatura traz, e quando possível a gente tentar, como o professor André Davim fala, né? A gente tentar ser ousado sem ser irresponsável. Tentar olhar para frente, tentar prever o que é que pode vir lá, considerando as dúvidas que a gente tem, as necessidades de respostas que a gente busca, mas como o professor falou, o que a gente sabe hoje é muito mais sólido do que o que a gente sabia 30 anos atrás e é muito mais sólido do que eu, enquanto pesquisador, sei hoje em relação a quando eu comecei. Então, nada seria possível sem o conhecimento. Inclusive, para a gente ratificar coisas que a gente acredita de fato que a literatura já tem de maneira sólida, mas também para retificar pontos que a gente acreditava que era assim que solucionava um problema e hoje a gente sabe que não. Então a gente também tem respostas muito claras sobre o que não fazer. E isso é muito importante, isso é um avanço. Então são pontos que a gente vai tentar discutir hoje já. Já. E assim, para complementar o que eles falaram, eu acho que a gente está num evento que trouxe uma característica de ser um evento multi, né? Eu sou fisioterapeuta, estou com profissionais da educação física aqui, tem nutricionistas, então eu acho que isso conota o aspecto multidimensional do que é o contato nosso com o paciente, com o aluno. De eu entender que, de fato, a biomecânica importa, mas eu tenho outras coisas que eu preciso me preocupar. Hoje a gente teve uma excelente palestra relacionada à saúde mental, que está muito forte hoje em dia. Você pode ter o melhor treino, mas se o teu aluno não está bem, se ele não está preparado para receber aquele treino, qual que é o ponto ali? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena insistir nisso? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem uma frase que o professor me acordou, que está lá na minha palestra, eu já vou até citar ela, que para todo problema complexo sempre existe uma solução simples, errônea e completamente errada, né? Justamente pensando que, às vezes, a gente tem um ponto no meio do oceano e a gente acha que aquele ponto no meio do oceano está explicando todas as alterações do oceano, e não. Porque simplesmente os fatores eles se interagem e aí, a partir dessa interação, é que a gente vê o resultado disso. Alguns pesam mais, outros menos. Para algumas pessoas, a biomecânica vai pesar mais. Para outras, é o aspecto psicológico, quando eu falo dor crônica, por exemplo. Então, acho que a gente tem que entender, hoje em dia, as condições
como algo multidimensional. O ser humano ele é multidimensional. Então eu não posso colocar ele dentro de uma caixinha só do aspecto biológico. Não é isso. A ciência já avançou e eu digo isso principalmente dentro da minha área. A fisioterapia ela já saiu muito do foco biomecânico, que eu sei que foi um foco muito forte. Eu também sou da escola muito forte biomecânica, mas eu já entendo que hoje é legal estudar outros fatores em conjunto para entender de fato como esses fatores se interrelacionam, sabe? Então, o que explica, né? O que de verdade explica aquela condição. Então, acho que é por aí. A gente está num evento muito legal, muito bacana e que, de alguma forma, a gente vai poder discutir isso de forma interativa. Tá? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês. Vai ser uma noite incrível, só começando e muito mais por vir. Muito boa noite. Nos assistam aí no nosso canal, Dopaminados Cast. Daqui a pouquinho o vídeo está lá. E também agradecer aqui ao Vitória Conecta, toda a organização. Tá incrível o evento, só profissional de alto escalão aí. Muito obrigada e muito boa noite. Obrigada, gente.